O fim de um novo ano e início de outro traz consigo a sensação de encerramento de um ciclo para começo de outro. Nos dá a sensação de novas oportunidades e a vontade de realizar tudo o que deixamos de fazer no ano que terminou. O início de um novo ano traz consigo as promessas de que seremos melhores em tudo o que fazemos, e isso inclui as atividades que desenvolvemos profissionalmente. Que atire a primeira pedra o ovinocultor que nesse início de 2023 não prometeu que vai melhorar as estruturas da propriedade, produzir mais cordeiros, fazer aquela pastagem ou melhorar o controle sanitário do seu rebanho, com um teste de eficácia dos vermífugos e muitas outras coisas que nós gostamos de comentar aqui. As promessas são importantes, mostram que queremos melhorar, mas para que sejamos capazes de cumprir, realizar o que buscamos, promessas podem não ser suficientes, principalmente quando falamos de uma atividade que precisa ser rentável e competitiva como a ovinocultura. As promessas precisam estar acompanhadas de planejamento, com objetivos bem definidos e metas que nos levem a esses objetivos. Este é o tema do 25º episódio do Mais Ovinos Podcast. E alguém pode estar achando estranho, porque no nosso cronograma o tema de hoje seria outro. Mas pensamos que esse tema se encaixa melhor no início de um novo ano. Então, no próximo episódio, voltamos ao cronograma normal. Meu nome é Vanessa e junto comigo neste projeto está o Ney. Sejam todos bem-vindos. Vocês nos encontram também no YouTube, Instagram e Facebook como Mais Ovinos. E o nosso site é www.maisovinos.com.br. O início de um novo ano é sempre um bom momento para avaliar a nossa atividade, pontuar o que acertamos no ano que passou e o que podemos fazer ou melhorar no ano que está por vir. E sempre há o que melhorar, sempre podemos fazer mais. Mas, como podemos ser mais efetivos para que as nossas promessas de ano novo se tornem realizações? Porque prometer é fácil, né? Mas para transformar as promessas em realidade precisamos agir. E não só agir, mas agir com base no planejamento da nossa atividade, de acordo com os nossos objetivos e metas traçados dentro da nossa realidade. Antes de falar sobre o planejamento dos objetivos e das metas, é importante lembrar de alguns pontos. Antes de mais nada, precisamos definir objetivos e metas que sejam possíveis de serem realizados, que sejam realistas. Por exemplo, eu defini que em 2023 eu vou começar a fazer inseminação artificial no meu rebanho, porque eu quero animais melhores geneticamente, mais produtivos, que me deem mais lucro, enfim. Esse é um dos meus objetivos para esse novo ano. Até aí tudo bem. A inseminação artificial é uma excelente ferramenta e querer implementar novas tecnologias é importante. Mas nós precisamos lembrar que novas tecnologias exigem diferentes estruturas, melhores, mais elaboradas e por vezes mais mão de obra e maiores investimentos. De nada adianta eu definir que vou implementar tal tecnologia se eu não tenho estrutura adequada para que ela seja realizada, se eu não tenho pessoal suficiente ou capacitado para fazer o manejo dos animais, muito provavelmente eu não vou atingir o resultado esperado. O que eu quero dizer é que a definição dos objetivos deve ser condizente com a nossa realidade. Assim, fica mais fácil chegar no fim do ano e ter os objetivos cumpridos. Por aqui, nós acreditamos que é mais satisfatório ter objetivos realistas e cumpridos do que grandes objetivos que viram frustrações porque não conseguimos alcançá-los. Além disso, os nossos objetivos também precisam ser os mais específicos possível. E quando eu falo em específico, me refiro a pontuar algo que seja fácil de visualizar, para que também seja mais fácil saber exatamente o que precisa ser feito para que esse objetivo seja alcançado. Trazendo isso para a nossa realidade, vamos dizer que eu estabeleci como objetivo para 2023 que eu quero aumentar a produtividade do meu rebanho. Ok, mas a produtividade pode ser melhorada de várias formas, como por exemplo, produzindo mais cordeiros, produzindo cordeiros mais pesados, aumentando o número de matrizes, reduzindo a mortalidade na época de parição, entre outros.
São muitas possibilidades, e pensar em implementar todas elas em um mesmo ano pode fazer com que nenhuma seja desenvolvida de forma plena. Então, o ideal é que, dentro da minha realidade, eu identifique qual dessas possibilidades é mais viável e foque nela. Exemplificando de novo, vamos supor que eu tenho uma mortalidade um pouco elevada na época da aparição, e eu já identifiquei que isso acontece porque falta abrigo nos meus potreiros de parição. Eu perco cordeiros em dias muito frios ou chuvosos. Pensando que o meu objetivo é aumentar a produtividade do rebanho, torná-lo mais específico e palpável seria aumentar a produtividade através da redução da mortalidade de cordeiros na época de parição. E como eu faço isso? Construindo abrigos nos potreiros de parição para que as ovelhas possam se abrigar no momento do parto em dias de condições adversas. O tipo de abrigo vai depender da realidade da propriedade. Eu posso construir um galpão ou fazer abrigos mais simples, de acordo com a minha capacidade de investimento. Deu para entender o que eu quis dizer com tornar um objetivo mais específico? Não fica mais fácil saber o que eu tenho que fazer dessa forma? Outro ponto importante é que seja possível medir o progresso dos meus objetivos e metas, para manter a motivação e não desviar do caminho. Vou usar o mesmo exemplo que eu usei anteriormente para facilitar. Se o meu objetivo é aumentar a produtividade do rebanho, diminuindo a mortalidade na época de parição, eu preciso, no mínimo, saber qual é a minha taxa de mortalidade atualmente e, a partir daí, estabelecer uma taxa que eu considero mais aceitável. De nada adianta eu estabelecer que o meu objetivo é uma mortalidade de 5% se eu nem sei qual é o valor dessa taxa hoje. Talvez no momento que eu for medir realmente, eu descubra que essa taxa é de 20%. E aí é muito pouco provável que eu vá conseguir essa redução em um único ano. E partindo do princípio que eu conheço a taxa atual, também não adianta estipular uma mudança drástica em um único ano. Nós sabemos que essas coisas não acontecem da noite para o dia. Tudo é gradativo. O importante é saber qual o ponto de partida, o que deve ser feito e onde se quer chegar. E a partir daí, ir acompanhando os dados ao longo do ano para saber se está no caminho. Também é preciso definir um prazo para que os nossos objetivos e metas sejam cumpridos. Sabemos que em uma atividade como a ovinocultura, temos épocas pré-definidas para as coisas acontecerem: encarneiramento, parição, cuidados pré e pós-parto. Por isso, no momento de definir e planejar os nossos objetivos para um ano, é preciso levar em consideração o prazo que nós temos para realizá-los. Por exemplo, se eu definir que vou fazer um melhoramento de campo nativo nos meus potreiros de parição para melhorar o aporte nutricional das matrizes nessa época, eu preciso que isso esteja pronto para ser usado nessa época. Para isso, eu preciso de um planejamento e execução que começa muito antes. Preciso definir que tipo de cultura eu vou usar, preciso comprar semente, preciso semear e dar tempo para a germinação e desenvolvimento da cultura, para que ela esteja bem estabelecida no momento que a aparição começar, ou até um pouco antes, para eu poder alocar as matrizes com tranquilidade no potreiro destinado para a aparição. E por último, outro fator que deve ser levado em consideração ao estabelecer os objetivos e metas é que precisamos definir um dono para cada uma delas. Ou seja, precisamos deixar claro quem será responsável por realizar cada coisa, seja uma única pessoa ou uma equipe. Por isso, é importante que nossos objetivos e metas estejam claros para todos que estão envolvidos na nossa atividade. Se possível, eles devem ser definidos por toda a equipe, já que todos terão um papel fundamental para alcançarmos os objetivos. E aí, pensando em todos esses pontos que eu citei, muitas pessoas têm dificuldade de pontuar os seus objetivos e o que devem fazer para alcançá-los. Ou então, enxergam muitas coisas que devem ser feitas, não conseguem escolher o que fazer primeiro e tentam fazer tudo ao mesmo tempo. Por aqui, nós buscamos partir do princípio e fazer alguns questionamentos simples. Como está a ovinocultura na tua propriedade hoje? Quantos ovinos tu tem? Em que área a atividade é desenvolvida? Como foi a produção no ano que passou? Qual foi a rentabilidade da atividade no ano que passou?
como foram as taxas de prenhez, natalidade e mortalidade? Essas são boas perguntas para começar a pensar no que queremos para o próximo ano. Tenho certeza que a partir daí é possível enxergar algo que possa ser melhorado. E se tu não consegue responder essas perguntas, já pode pontuar como primeiro objetivo coletar os dados da atividade na tua propriedade. É impossível traçar objetivos e metas sem saber onde tu está no momento. Precisamos saber onde estamos para definir onde queremos chegar. Colete os dados ano a ano e estabeleça um momento para avaliar esses dados e, a partir daí, definir onde tu quer chegar e o que precisa ser feito para isso. Partindo do princípio que temos as informações coletadas, nós podemos avaliá-las e, a partir daí, definir o que é prioridade dentro de tudo que queremos melhorar. Sim, nós precisamos definir prioridades. Não adianta definir 20 objetivos distintos e querer mudar tudo de uma vez em um ano. Não dá tempo, não tem dinheiro e muitas mudanças ao mesmo tempo são difíceis de processar. Tem que ser gradual. Lembrem, todas as propriedades têm um limite de mão de obra e de capital para investimento. O ideal é definir o que é prioridade, o que é mais importante de ser feito primeiro para o melhor desenvolvimento da atividade, dentro da realidade da tua propriedade. Por exemplo, meu objetivo é aumentar a produtividade do meu rebanho desmamando cordeiros mais pesados. Aí, eu defino que para alcançar isso, eu preciso investir em melhoramento genético e em pastagens. Porém, ao analisar os meus dados, eu percebo que eu tenho uma mortalidade muito elevada de cordeiros na época da parição. Pensando de uma forma lógica, se eu for colocar no papel quanto eu preciso investir para aplicar técnicas de melhoramento genético ou fazer uma pastagem, e quanto eu preciso investir para tentar controlar a minha taxa de mortalidade, a meu ver, eu tenho opções mais simples e baratas para tentar controlar a mortalidade antes de fazer maiores investimentos. O que eu quero dizer é que nós devemos sempre buscar melhorar o básico primeiro, antes de partir para a implementação de tecnologias mais caras. Então, nesse caso, os objetivos básicos devem ser prioridade. No caso desse exemplo, ambas as possibilidades podem nos levar ao objetivo de aumentar a produtividade. A diferença está no investimento necessário para a realização de cada uma. E aí, nos próximos anos, à medida que o básico for atingido e estiver caminhando bem, eu parto para a aplicação de tecnologias mais avançadas para tentar melhorar ainda mais a minha produtividade. Nos direcionando para o fim do episódio, nós queremos compartilhar com vocês uma técnica de planejamento e gestão que envolve objetivos e metas. Obviamente não é obrigatório que se adote essa técnica, mas ela pode ajudar muito nesse tema. Ela foi criada por Peter Ferdinand Kruger, escrita em 1954 no livro A Prática da Gestão, em inglês The Practice of Management. Então, fica como sugestão final do episódio para tentar auxiliar a todos em seus objetivos. O primeiro passo é que a partir de agora, os objetivos e metas não serão mais sinônimos, como normalmente usamos. Vamos dar significados diferentes. O objetivo vai estar relacionado com a ideia de onde queremos chegar e vai ser o definidor das nossas ações. E as metas, essas vão ser as ações que nós vamos fazer para atingir o nosso objetivo. Objetivos, então, serão poucos, maiores e mais importantes. E com base nos objetivos, nós vamos definir as metas necessárias para atingi-los. Segue sendo muito importante que isso tudo seja traçado em conjunto, por todos os interessados e pelos que irão participar das tarefas. Para não confundirmos mais objetivos com metas, vamos dar um exemplo dentro da linha que vínhamos falando, nos cuidados da parição. Aumentar a taxa de assinalação seria um objetivo, é algo amplo, geral. E as metas para atingirmos esse aumento da taxa de assinalação seriam monitorar o potreiro de parição, fazer a desinfecção do umbigo dos recém-nascidos, identificar, observar se mamaram o colostro, etc. O que vai definir os objetivos é onde queremos chegar, e o que vai definir as metas é como estamos, nossa realidade e nossas capacidades.
Essa definição, distinguindo o objetivo de meta, já nos auxilia bastante. Mas esse autor foi além. Ele definiu 5 características que as metas precisam ter para cumprirem com o esperado e auxiliarem a alcançar o objetivo. A união das iniciais de cada uma das 5 características forma a palavra em inglês SMART, S-M-A-R-T. E assim, essa técnica ficou conhecida como metas SMART. Quem tiver mais interesse, tem bastante conteúdo na internet. Em português, essas 5 características podem ser traduzidas para 1. Específica, 2. Mensurável, 3. Alcançável, 4. Relevante e 5. Temporal. Notem que isso é muito parecido com o que falamos ao longo do episódio, mas de uma forma mais organizada. Vamos exemplificar. Específica significa que a meta deve ser clara e bem definida. Ao invés de dizer vamos melhorar nossos índices zootécnicos, é dizer vamos aumentar nossa taxa de assinalação em 10%. Mensurável significa dizer que precisamos ter uma meta que seja possível medir. 5%, 10%, 10 quilos, dependendo do que se está almejando. Alcançável é trazer a meta para a nossa realidade, e nós já falamos sobre isso. Ter metas inalcançáveis faz com que a equipe se desmotive, perca foco e desvie a atenção. Nesse caso, aquele dito popular de mirar o mais longe possível não é um aliado. Relevante significa dizer que não adianta nós propormos metas se elas não são importantes de fato. Metas pouco relevantes também acabam desviando a atenção, sobrecarregando as pessoas e, no fim, desmotivam. E temporal, para o autor, significa que toda meta precisa ter um prazo. Metas sem prazo acabam se perdendo no dia a dia. Então, se vamos controlar a assinalação dos cordeiros, isso vai ser controlado de quando a quando. É preciso ter uma data. Juntando tudo, agora vamos ver como ficaria um exemplo com essa nova ferramenta. O objetivo: melhorar a taxa de assinalação em 10%. Objetivo amplo, maior e que vai guiar as metas. Metas: específica, monitorar a aparição durante 2 vezes por dia, identificando e curando os umbigos dos recém-nascidos. Mensurável: ano passado, tínhamos 300 matrizes e assinalamos 240 cordeiros, ou seja, 80%. Esse ano, teremos 300 matrizes e devemos assinalar, no mínimo, 270 cordeiros, uma melhora de 10%. Alcançável: o pessoal da propriedade acredita que com esses ajustes e essas metas é possível assinalar 30 cordeiros a mais do que no ano passado. Notem que aqui existe uma complexidade. Dependendo da realidade, será necessário ajustar as metas, incluir outros itens ou retirar alguns. E por último, quando será realizado? Temporal. Nesse exemplo, durante a aparição, que será de tal a tal dia. Com essa definição final de data, todos sabem o que é preciso ser feito, como fazer e por que fazer. É importante se fazer, ao encerrar o prazo, o levantamento de dados para avaliar se o objetivo foi atingido ou não, e assim programar os demais objetivos. O objetivo deste episódio é dar um norte para ti que nos ouve e tem dificuldades de traçar e alcançar objetivos e metas para a ovinocultura na tua propriedade. Definir objetivos e metas nada mais é do que visualizar o que queremos e traçar um caminho para chegar lá. Nós acreditamos que tendo um direcionamento e um planejamento do que deve ser feito, fica muito mais fácil. E para finalizar, nós desejamos a todos um 2023 de muitas realizações e prosperidade na nossa atividade e na vida. Não deixem de nos acompanhar ao longo desse novo ano, porque nós temos muito conteúdo para compartilhar. E lembrem sempre que nós estamos abertos a receber as opiniões, dúvidas e contribuições de vocês em todas as nossas redes. Nos encontramos no próximo episódio para falar sobre motivos de condenação de carcaças nos frigoríficos e necrópsia. Até lá! E seguimos juntos por mais ovinos.